todos esperavam, Barack e Michelle Obama puseram fim ao silêncio e apoiaram publicamente Kamala Harris. Na rede social X, Obama escreveu que no início da semana o próprio e a mulher ligaram à amiga e disseram-lhe que achavam que ela será uma excelente presidente dos Estados Unidos. Foi divulgado um vídeo em que se assiste à reação de Kamala ao telefone e é assim que chega ao fim a especulação sobre o apoio do casal Obama. A campanha da ainda vice-presidente vai de vento em popa, com 1.400.000 pessoas a doarem mais de 126 milhões de dólares em 48 horas. A Harris, que tem como objetivo captar mais votos entre os jovens, os afro-americanos e os latinos para assegurar a vitória. Com base numa sondagem em meados de julho, 7% dos eleitores continuam indecisos e esses eleitores são, e estou a citar dessa sondagem, desproporcionalmente afro-americanos, latinos e sub-30. Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, obrigada por te juntares a nós, bem-vindo. Em comparação com Donald Trump, Kamala Harris surge bem posicionada para conquistar este voto indeciso? Boa tarde e obrigado pelo convite. De facto, Kamala Harris surge na corrida com um elá diferente daquele que Joe Biden vinha a passar no último mês. E o que as sondagens diziam, e aquelas sondagens onde colocavam Donald Trump à frente de Joe Biden, era precisamente que ele estava a ter um apoio invulgar entre as camadas demográficas que referiu, de facto, entre os afro-americanos, entre os latinos, entre os jovens, onde os republicanos têm tido tradicionalmente dificuldades em captar votos. Donald Trump estava a surgir com números bastante interessantes para um candidato republicano neste segmento do eleitorado. E obviamente, Kamala Harris, porque é diferente de Joe Biden e consegue, ou pelo menos está a conseguir nesta fase inicial, porque ainda faltam 3 meses e muito vai acontecer, mas nesta primeira fase parece estar a captar o interesse destes eleitores que estavam desavindos um pouco com o candidato democrata Joe Biden. Neste momento, dizias e bem que ainda faltam 3 meses, mas nesta fase da campanha, a campanha de Kamala Harris indica que há a vantagem da democrata entre os eleitores afro-americanos, os latinos, os asiático-americanos e os nativos das ilhas do Pacífico, mulheres e jovens. Eu pergunto se estará mais bem posicionada para expandir a base de apoio que elegeu Biden em 2020. Esse eleitorado já era um eleitorado predominantemente democrata, portanto, só para dar um pequeno exemplo, os afro-americanos costumam votar, cerca de 90% costumam votar nos candidatos democratas. Aqui a dificuldade que o Partido Democrata estava a ter era que Joe Biden não estava a conseguir captar estes eleitores. E Kamala Harris está a consegui-lo e aparentemente com bastante força, o que está a causar, obviamente, bastante preocupação do lado republicano, que pretendia vencer estas eleições um bocado a captar este tipo de eleitores que normalmente não vota tanto no Partido Republicano. Agora, o vice-presidente de Kamala Harris vai ter que ser um homem branco. Sim, dificilmente terá que fugir disso. O Partido Democrata é um partido que liga muito a estas questões identitárias e depois de apresentar uma mulher negra, o quase certo que será um homem branco, e até porque também, digamos, é o que faz sentido em termos eleitorais para o ticket democrata, ter um ticket equilibrado e agora provavelmente ser um homem branco e com um perfil mais moderado dentro da lógica americana, obviamente. Daqueles nomes que se tem falado, e já alguns que se têm, enfim, há pelo menos aí uma mão cheia de nomes que podem tomar a dianteira para essa escolha. O nome de Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, parece ser o mais bem colocado. Gerou-se, entretanto, a polémica por ter-se dito que talvez o Partido Democrata tenha um problema por ele ser judeu. Com uma base do Partido Democrata, sobretudo os mais jovens que têm contestado as políticas da administração Biden de apoio a Israel, têm contestado o Partido Democrata e obviamente ter um judeu no ticket que será sempre lamentável, mas poderá prejudicar as hipóteses, pelo menos nesta camada mais jovem. Embora Josh Shapiro
é um judeu. É um judeu perfeitamente integrado na sociedade americana e a sua, a sua lealdade é obviamente aos Estados Unidos e isso não se coloca em causa. Estas questões identitárias são sempre muito importantes no Partido Democrata mas eu honestamente não acredito que esse fator vá pesar na decisão de Kamala Harris. Jorge Shapiro será um excelente candidato a vice-presidente, primeiro porque é muito popular no estado da Pensilvânia, que é um estado importante e que ambos os partidos precisam de ganhar para vencer a Casa Branca. Por outro lado, tem um apelo muito interessante naqueles outros estados do Midwest, onde também se vai decidir as eleições, e por outro lado, completa um bocado o ticket de Kamala Harris, porque é um político moderado, que consegue falar bastante bem para o centro político. Um dos outros nomes também, por exemplo, bem, referido por estes últimos dias, é o senador do Arizona, Mark Kelly, que é um antigo astronauta, antigo piloto penso que é um piloto da... E aí não te posso ajudar. Eu sei que é antigo astronauta. Piloto da Armada. Era um piloto da Armada. Eu estava aqui a vir-me o nome em inglês, estava a tentar... Sim, da Marinha, não é? Da Marinha, exatamente. Da Marinha, sim. E é casado com a antiga congressista Gabby Giffords, que foi baleada, portanto é uma figura muito popular, também um centrista. Portanto, pelo que eu percebo, serão aqueles dois nomes mais fortes neste momento para Kamala Harris escolher. Kelly tem também o facto de ter estado em missões como a da guerra no Golfo e, portanto, isso também traz aquela componente militar que pode ser importante aqui, não é? Sim, tem sempre aquele perfil que os americanos gostam, que tem um passado militar, tem também uma componente importante devido ao ataque que a sua esposa sofreu e que teve às portas da morte. Ele também tem um passado e tem um currículo muito forte pela regulação da lei das armas, que é um dos temas importantes para muitos americanos e para muitos democratas. Portanto, também tem um perfil que me parece bastante interessante e que poderia compor bem o ticket democrata. Kamala Harris, curiosamente, que por ainda poder escolher o seu candidato a vice-presidente, tem também uma vantagem, esta também pode ser considerada uma vantagem em relação ao candidato republicano, depois Donald Trump escolheu J.D. Vance numa corrida totalmente diferente do que é que vamos ter a partir de agora. Ora, para atingir os 270 votos eleitorais no colégio eleitoral, a candidata democrata vai ter com certeza muitas estratégias, mas o foco deve estar em que estados, Nuno? No fundo, os Estados Unidos continuam um país 50-50, completamente dividido a meio, e estaremos a falar de 5, 6, 7 estados que vão decidir estas eleições, visto que à partida uma grande parte dos estados a pessoa já consegue perceber quem vai vencer o candidato democrata, a candidata democrata ou o candidato republicano. Eu diria que estamos a falar basicamente do Arizona, da Geórgia, da Pensilvânia, da Carolina do Norte, do Wisconsin e do Michigan. Estes, para mim, são os estados onde poderá haver maiores dúvidas e, portanto, onde os candidatos certamente vão apostar mais recursos e meios e recursos financeiros e vão estar presentes nestes estados, porque outros estados que eram considerados swing states há bem pouco tempo, por exemplo, como a Flórida e o Ohio, claramente viraram para o Partido Republicano, ou a Virgínia, que é um swing state há poucos anos e agora está claramente do lado democrata. Se as eleições e se a campanha continuar muito equilibrada como está neste momento, eu diria que estes 6, eventualmente podemos acrescentar o Nevada, que também é um estado onde poderá cair para um lado ou para o outro, mas portanto não irá fugir muito destes estados. Só mesmo para terminar, muito rapidamente, a última polémica que já reuniu algumas vedetas de Hollywood contra J.D. Vance por causa dos comentários sobre mulheres sem filhos e com, enfim, e que gostam especialmente de gatos. É uma expressão, norte-americana, cat lady, que significa exatamente uma mulher solteira que não tem filhos e que, enfim, adota animais de estimação, exatamente. Houve já muitas pessoas que foram muito vocais contra J.D. Vance, dizendo que um vice-presidente dos Estados Unidos não se pode comportar desta forma. Vamos ter uma espécie de Donald Trump e um Donald Trump 2 no tipo de discurso. J.D. Vance teve no passado declarações bombásticas, não só estas que referiu, também questões como em relação ao aborto, fez intervenções a sugerir que as mulheres deviam ser proibidas de viajar entre estados para fazerem abortos. Tem uma série de declarações e certamente não será
uma mais-valia no eleitorado feminino, onde precisamente Donald Trump enfrenta grandes problemas e já com Joe Biden tinha problemas no eleitorado feminino e J.D. Vance não acrescenta muito nesse aspecto. Eu penso que Donald Trump escolheu J.D. Vance porque estava extremamente confiante. Biden se manteria na corrida. Sim, estava extremamente confiante, foi depois, não sei se não sabemos se a opção já estava tomada ou não antes da tentativa de assassinato, mas ele estava extremamente confiante e então quis escolher no fundo um sucessor ou alguém que possa ser o porta-estandarte do trumpismo pós-Trump e que fosse mais trumpista que Trump. A corrida agora está totalmente diferente e não sei se até que ponto J.D. Vance será uma mais-valia ou pelo contrário será um peso sobre a campanha do Partido Republicano. Vamos continuar a medir o pulso aqui às eleições norte-americanas no América Dividida. Nuno, muito obrigada por ter estado connosco. No fecho do América Dividida fazemos sempre uma viagem musical e a de hoje é uma viagem palmilhada mesmo, porque o Nelson Ferreira foi olhar para as milhas percorridas por Donald Trump na última campanha. Os dois maiores recursos de um candidato à Casa Branca são dinheiro e tempo. E ambos em doses bem elevadas. O ritmo da campanha é acelerado e entre comícios, angariações de fundos e outros eventos, dá-se a volta ao país várias vezes. Por exemplo, entre o início de 2020 e o início de 2021, Trump visitou 27 estados. A Virgínia, com 37 visitas, é recordista, seguindo-se a Flórida, com 19, e a Carolina do Norte, com 14 visitas. Já no que toca a comícios propriamente ditos, entre fevereiro de 2017 e o final da campanha eleitoral em 2020, o candidato republicano marcou presença em 150, número que até podia ter sido mais elevado, não fossem as restrições decorrentes da pandemia de Covid-19. Apesar disso, Trump perdeu essa eleição. A ver vamos quantas milhas acumula desta vez e se serão suficientes para um regresso a Washington, D.C. I've Been Everywhere, Johnny Cash, 1996, Estados Unidos da América. I was toting my pack along the dusty Winnemucca Road when along came a semi with a high and canvas-covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man.